O que que aconteceu? Em 3 meses, eu estava dando aula em língua de sinais. E aí eu fazia pergunta para eles em língua de sinais. E eles me respondiam em língua de sinais. Então, assim, em 3 meses, eu estava fazendo língua de sinais, sem ninguém falando nada. Eles me respondiam em língua de sinais? Eles tinham ou não tinham aprendido? Oi, o vídeo que você vai assistir agora, ele é um corte de alguma mentoria ou de alguma aula que acontece na comunidade do Libras ao Cubo. Nessa comunidade você tem acesso a mais de 200 aulas, mentorias ao vivo e salas de conversação para aprender Libras em poucos meses. Toda essa galera que você está vendo aí já passou por este processo e você pode ver as formaturas de todos eles aqui mesmo no YouTube. Eu vou deixar o link com todas as informações dessa comunidade aqui na descrição, caso você tenha interesse. E agora, bora pro vídeo. Eu nunca tive como objetivo dar aula de Libra. Toda semana eu convivo com surdos, eu tenho reuniões em língua de sinais, mas eu não tinha pretensão de ensinar Libra. A não ser que para os surdos, para as famílias, isso a gente sempre ensinou como forma de trabalho voluntário. Mas tá aqui agora, sabe, dando aula assim, eu não tinha essa pretensão. Sempre trabalhei com a parte de educação. Nesse momento não dou mais porque eu parei os outros projetos, mas dava aula de oratória, trabalhei em área comercial. E aí veio o nosso famoso 2020, o ano que mudou o mundo todo, né? Todo mundo em casa. Tinha um amigo que ele sempre insistia para que eu ensinasse Libras para ele. Eu falei assim, ó, tá bom, mas vamos fazer o seguinte, arranja um grupo de pessoas que tem interesse em aprender língua de sinais. E a gente vê no que dá. Foi exatamente isso. A gente vê no que dá. Mas uma coisa é, eu sempre gostei de ensinar, saber como as coisas funcionam. Minha mãe conta que desde criança eu sempre fui muito questionador do porquê, do onde, do quando e do como. E a língua de sinais me ajudou muito mais nisso e vocês vão entender o porquê. Porque como a língua de sinais é um idioma muito visual, é difícil enrolar na língua de sinais. No português, o que tem gente que fala e não diz nada. Na Libras é mais difícil, porque como ela é uma língua visual, é igual eu começar a rabiscar um desenho para você e no final não te mostrar nada, sabe? É mais difícil você fazer isso. Aí nós juntamos esse grupo de pessoas, que é o pessoal que a gente fala da turma 1, eu falo que são os kamikazes, foram os primeiros, que eu falei para eles assim, ó, não tinha esse negócio de 4 meses, 3 meses. Eu falei, gente, já que vocês querem aprender língua de sinais, eu tenho aqui uma metodologia que é a maneira como eu acredito que é a melhor maneira de vocês aprenderem. Eu vou ensinar vocês durante 6 meses. E vamos ver durante esses 6 meses o que acontece, no que dá. O que aconteceu? Em 3 meses, eu estava dando aula em língua de sinais. Imagine toda essa história que eu acabei de contar para vocês aqui, toda sendo falada em língua de sinais. E aí eu fazia pergunta para eles em língua de sinais. E eles me respondiam em língua de sinais. Então, assim, em 3 meses, eu estava fazendo língua de sinais, sem ninguém falando nada. Eles me respondiam em língua de sinais. Eles tinham ou não tinham aprendido? Aí comecei a chamar alguns amigos surdos, porque no fim das contas é o surdo que vai dizer se ele está te entendendo ou não. Começamos a trazer os surdos. Eles conseguiam conversar com os surdos. Aí eu cheguei para eles e falei, gente, o que a gente tinha combinado em 5 meses, vocês já aprenderam. Em 6 meses, né? Vocês já aprenderam. Vamos parar, vamos terminar o curso de vocês, porque qual que era a minha ideia? Como eles aprenderam em 3 meses, eu quero saber se eu consigo fazer isso de novo. Só que aí eles não quiseram terminar. Falaram, não, vamos continuar. Eu falei, tudo bem, mas agora eu vou começar com vocês um outro nível. E aí era só em língua de sinais, eu fazia outros questionamentos com eles. Mas em 3 meses eles tinham conseguido aprender. Aí a gente ficou naquela. Será que a gente deu sorte? Porque isso pode acontecer, né? Pandemia, todo mundo extremamente focado. Vamos para uma segunda turma. Foi nessa segunda turma que eu fui chamado de mentiroso, porque a primeira foi só por amigos, né? A segunda eu já divulguei. Falei, ó, aprenda Libras em apenas 4 meses. Eu aumentei 1 mês. Eles tinham aprendido em 3. Eu aumentei 1. Eu falei, vai que, né? Vamos jogar para 4 meses aí. Aí jogamos. Fizemos a segunda turma. A segunda turma, acho que a gente bateu mais de 30 pessoas, né? Também tem a formatura lá para vocês verem. Conseguiram aprender em 3 meses. Fizemos a terceira turma. Conseguiram aprender em 3 meses. Fizemos a quarta turma. Conseguiram aprender em 3 meses. Todas essas turmas vocês podem ver, e na verdade era engraçado porque a formatura de uma trazia a outra. Porque ninguém acreditava. Mas aí quando eu vi a formatura, e por que é engraçado? Porque eu, Jorge, falando, eu não sou ninguém para você. Mas você viu o seu amigo há 3 meses atrás começando sem saber nada. Ou teu amigo é um baita ator e a vida inteira fingiu pra você que não sabia Libras e de repente foi um plano muito bem orquestrado entre a gente, sabe? Um plano muito bem... Pessoal, você tem que fingir a vida inteira que você não sabe Libras. E depois você mostra que você sabe. Você viu o seu amigo que há 3 meses atrás não sabia nada. E depois você vê ele fazendo. Uma formatura vinha trazendo outros alunos que basicamente era uma formatura que formava a próxima turma. Era assim que acontecia. Mas como eu disse para vocês, ensinar é uma ciência. À medida que isso ia acontecendo, eu como professor, eu queria saber como isso estava acontecendo. Porque uma coisa é você conseguir na sorte, outra coisa é você conseguir um modelo replicável. Quando você consegue um modelo replicável, você tem um método. E quando você consegue resultado várias e várias e várias vezes, você tem esse método.
E como eu disse para vocês, de verdade, eu não tinha a meta de trabalhar ensinando Libras, mas hoje eu não consigo não ensinar. É comum você ver uma pessoa falando isso, uma história bonita, sabe? Minha meta de vida, mas não consigo mesmo. Se você olhar, eu até tinha outras páginas de outras coisas, eu parei tudo para poder me dedicar a ensinar Libras. Por quê? Porque eu não sabia que tinha tanta gente assim querendo aprender. E eu sei como a vida dos meus amigos surdos é difícil. E eu sei como faz diferença as pessoas aprenderem língua de sinais. E é legal porque essa parte olha só, a gente começou tão despretensioso que nem essa formatura estava nos planos. É que a gente foi chegando no final do curso e a gente falou assim, tá acabando, e o que a gente faz? Vamos fazer uma formatura? Aí começou a ideia da formatura. Vamos chamar o pessoal para assistir com a gente? Vamos colocar no YouTube? Aí a segunda turma quis fazer também, a terceira também, a quarta turma gigante, a gente teve que fazer em 3 noites, e aí eu tô pensando como é que a gente vai continuar levando essa tradição, porque essas formaturas dão um trabalho, mas é excelente, porque é o resultado final. Eu falo que quem assiste a formatura tá viajando no tempo, porque tá vendo o final do filme, tá vendo o futuro. Sabe aquele filme que você pergunta pro seu amigo assim, mas vale a pena assistir? Aqui você tá vendo se vale a pena, você consegue ver o final do filme.